né, começando, é bom que já começa, né, a gente já quebra um pouco aquele ânimo, né, de começar e já ser apresentado e não dá nada errado. Então, se deu errado no começo, quem sabe não dá agora, né? Mas se der também, vocês fingem que vocês não viram nada, tá bom? Então, primeiro, boa noite. Eu sei que... Eu sei que está todo mundo aí já querendo ir para o happy hour e, de repente, olhando e falando, mais uma ainda para falar, mas prometo que eu vou ser breve, e aí a gente vai todo mundo para o happy hour aí curtir um pouquinho. Então, vamos aí conversar um pouquinho. Eu trouxe um pouquinho aí hoje sobre webhook, um pouquinho como funciona, o que é o webhook, o que ele come, o que é esse nome estranho aí, né? Me apresentando um pouquinho aí antes da gente começar realmente a falar do assunto. Então, como um pouco já me apresentou aí, eu sou a Marcela, atualmente eu sou Tech Lead na Pra Valer. Além disso, tenho no coração ali as comunidades do PHP-SP, principalmente PHP-SP Campinas aí, e o PHP Women. Sempre que possível eu estou aí com as meninas ajudando no que eu posso. E, apesar de eu ser um pouquinho low profile, vocês podem me achar em algumas redes aí com @magodoy88. Tem um QR Code ali no cantinho também, com algumas redes, alguns slides de algumas outras conversas aí, para quem quiser dar uma olhada, e é isso. Mas vamos para o que importa, porque, né, a ideia aqui é a gente falar de webhook. E aí, eu tenho certeza que provavelmente até quem não conhece o termo webhook já trombou com ele por aí. Provavelmente você já comprou alguma coisa ou ficou numa lista de espera por uma compra que você precisou colocar seu e-mail porque não tinha mais no estoque. E aí depois eles te mandam aquele e-mail quando volta para o estoque, né? Tipo, olha, o produto chegou. Sim, no meu caso foi uma caneta do Bob Esponja. E aí, além disso, a gente tem também outras interações que, principalmente, a galera que gosta do Discord para discussão e jogos. A gente tem algumas integrações, né, que geralmente são feitas ali, que a gente, no Slack, às vezes faz com o GitHub no Discord também. A gente pode fazer aí algumas outras interações além do GitHub também. Isso tudo é webhook. Quando a gente está falando de webhook, a gente está falando muito ali de uma troca de informações, né? A gente está falando de informações trafegando e chegando até certo ponto, sendo passadas de um lugar para outro. E aí, até certo momento, se a gente começa a falar dessa troca de informação, eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é o quê? API. API faz troca de informação. E aí a gente pode olhar um pouquinho melhor para a API, então, todo esse ponto aí, né? Tudo que a gente conversar sobre webhook, a gente está falando sempre de fluxo, de tráfego de informações. Então, vamos olhar um pouquinho aí uma estrutura de uma API. Basicamente, explicando ali de uma maneira, acho que todo mundo já está um pouquinho acostumado, a gente tem um cliente-servidor, geralmente. O cliente ele requisita um dado, o servidor vai lá, prepara isso tudo para ele e responde com o que ele deseja. E aí, a gente pode pegar, por exemplo, a ideia de que eu gostaria de olhar os pull requests de um determinado repositório que eu tenho. Só que, por algum motivo ali, eu não quero usar a tela do GitHub, o cliente do GitHub para isso. Eu vou usar ele integrado a um sistema interno da minha empresa, eu vou integrar no novo sistema que eu estou fazendo, enfim. E aí, então, tudo bem, vamos lá. Para criar isso, eu pensei na seguinte estrutura, né? Então, eu vou ter o meu cliente ali, que vai acessar
um servidorzinho ali, né, um serverzinho que eu vou construir. Esse server ele vai acessar a API externa do GitHub, vai pedir esses pull requests e eu vou exibir esses pull requests, né, vou devolver lá para o meu cliente. E aí, tudo bem, fui lá, fiz o código, criei ali essa estruturinha, levei um tempo, consegui ali executar no meu Postman, vi que funcionou tudo bonitinho, conforme eu queria mesmo. E aí, a gente vai acabar lidando com uma situação. Nesse meu caso aqui, eu quero olhar se eu sempre tenho novas requisições de pull request. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para o meu serviço sempre me perguntar, né, o meu cliente sempre perguntar ali para o meu serviço, viu, tem novo pull request? Tem sim, ó, tá aqui. E agora, tem novo pull request? Não, não tem. E agora, tem? Não, não tem. Tem? Não, não tem. Tem? Ah, tem. E aí, basicamente, eu estou fazendo uma API do burro do Shrek, que vai ficar ali. E aí, já chegou? Não, não chegou. Chegou? Não, não chegou. E agora, chegou? Não, não chegou. Isso é um pouco complicado. Primeiro, eu estou gerando muitas requisições nesse momento que não são requisições necessárias. E essas requisições, elas são recursos no meu servidor. Elas sobrecarregam a minha camada ali do servidor. E, geralmente, quando eu preciso de alguma atualização de tempos em tempos, será que faz sentido realmente eu ficar pedindo essa requisição? E aí, quando a gente fala de requisição desnecessária, quando a gente fala de sobrecarga na camada do servidor, a gente está falando de um gasto extra. E ninguém quer um gasto extra. E aí, com isso, a gente tem soluções melhores. Então, quando eu olho para um serviço onde eu desejo algumas atualizações, talvez seja melhor que eu olhe para o webhook. Claro, existem outras soluções também, que dependem da arquitetura que você está trabalhando, mas o webhook pode ser uma boa solução. E como é que vai ser a estrutura do webhook? De certa forma, e aí talvez algumas pessoas que podem ser um pouco mais... olharem um pouco mais ali para a literatura do webhook, talvez elas não vão concordar com isso, mas a gente, de certa forma, pode falar que o webhook é uma API reversa, porque, na verdade, é o servidor que vai se comunicar com o cliente. A gente tem essa troca. E aí é o cliente que vai dar essa devolutiva para o servidor, confirmando ali o recebimento que ele teve. Né? Então, olha só, quando a gente fala de API e quando a gente fala de webhook, a gente pode entender que a principal ponta de diferença ali que a gente tem entre os dois é quem puxa a conversa. Quem está puxando a conversa é o cliente pedindo uma informação para o servidor? Eu tenho uma API. Quem está puxando a conversa é um servidor mandando uma informação para o cliente? Eu tenho um webhook. E aí, inclusive, diferente daquelas requisições seguidas que a gente tinha, pedindo atualizações o tempo todo, o que a gente vai ter realmente é o servidor dizendo, olha, cliente, está aqui aquilo que você precisa, está aqui aquelas informações, e o cliente só vai responder, valeu, isso daí chegou para mim, era o que eu precisava. Então, olha só, de novo, olhando um pouquinho dessa diferença dos dois, então. Em um, eu tenho diversas requisições, entre elas várias desnecessárias, e já no caso do webhook, eu tenho direto aquela informação que eu preciso. Então, de novo, se a gente fizer um comparativo aí, né, olhar um pouquinho para a API e para o webhook, a gente vai ter principalmente algumas diferencinhas aí. A gente pode dizer que a API ela se inicia
mais voltada com uma requisição, e ela é um pouco mais um pull, né? O modelo dela é um modelo de pooling. Então, sempre que a gente recebe algo, a gente precisa ter essa requisição iniciada pelo cliente, mesmo que o retorno demore um pouquinho, mesmo que o retorno seja assíncrono, a gente sempre tem, para cada envio de requisição, uma resposta necessária. Já no webhook, a gente tem aí essa visão aí da informação que fica guardada e do modelo push. Por quê? A gente está empurrando literalmente para o nosso cliente as informações que a gente precisa. API, muito boa para consulta e todas as outras partes que envolvem ali a edição de dados, enfim, deleção e consulta, sempre é o forte da API. Quando a gente fala ali um pouquinho de webhook, atualização é um ponto forte, é um ponto interessante. Sempre que eu preciso atualizar alguma coisa, que eu preciso ter status, que eu preciso entender, por exemplo, acompanhar uma entrega, faz mais sentido eu ter algo buscando o tempo todo se essa entrega foi atualizada ou não, ou ter um sistema que só me fala, olha, a sua entrega agora já está perto da sua casa, a sua entrega está na cidade do lado, enfim. E, além disso, a gente pode dizer também que a API ela funciona num esquema mais de time-driven. Então, a gente olha para ela de uma maneira mais temporal, de acordo com o que ela vai ali, das requisições e tudo mais. Já quando a gente fala de webhook, a gente pode falar que a gente está tratando de event-driven, porque a gente depende de um evento para acionar esse webhook. Então, vamos olhar um pouquinho mais de perto o webhook. Eu tinha falado ali inicialmente, né, que o servidor ele manda essa informação para o cliente e o cliente confirma para ele, tipo, legal, recebi. Tá, mas como é que o serviço sabe o que ele precisa mandar para o cliente? Ele simplesmente vai adivinhar, vai falar assim, já sei, vou mandar isso aqui. Não. A gente vai fazer o quê? O cliente ele faz uma inscrição. Então, ele indica ao servidor que tem determinado evento que, quando ocorrer, ele quer ser avisado em determinado lugar. E aí, quando esse evento ocorrer, ou seja, o gatilho ali, o serviço vai dizer para o cliente, está aqui aquilo que você tinha me pedido. Agora sim, eu tenho um resultado disso, estou te mandando, e o cliente vai dizer, beleza, valeu, obrigada aí por mandar. Tá, aí talvez vocês vão olhar para isso e dizer, tá, Marcela, mas você tinha falado que no caso do webhook, quem começa a conversa é o servidor. Mas você está falando aí, indicação de envio das informações do cliente para o server. Então, não é bem assim? Não, a gente continua dizendo que quem inicia a conversa é o serviço. Por quê? O cliente, ele simplesmente se inscreve e aí, nesse primeiro momento, a gente acaba a conversa e a conexão entre os dois. A gente volta a ter uma conversa realmente no momento em que o server recebe o gatilho ali do evento necessário, a informação, o dado que ele vai passar e passa para o cliente. Aí a gente tem um segundo momento, uma segunda conversa. É mais ou menos do tipo assim... se você... Eu gosto muito de livro, né? Então eu sempre dou exemplo com livro. Se você vai numa livraria e, de repente, você quer um livro e não tem. E aí o vendedor fala para você, olha, deixa seu telefone, quando o livro chegar, eu te ligo. E aí você vem buscar. Tá bom. E aí eu passo o meu contato para ele. Olha, o nosso combinado é, no momento em que tiver o livro X, me liga, me avisa e me passa a informação. Olha, eu tenho, ele está, portanto, disponível até dia tal. Tá bom. Estou eu um dia em casa,
O livreiro vai ligar para mim e vai dizer, olha, chegou o livro que você queria, está custando tanto, e eu tenho ele à disposição aqui até o dia de amanhã. Ah, legal, obrigada. Aí a gente tem um detalhe. Geralmente, numa situação dessa, você pede para o livreiro, ele faz a encomenda, você vai buscar, e quando ele diz, aliás, ele te liga, né, se comunica com você, e quando ele diz, olha, tem um livro, geralmente você não larga o telefone e sai correndo e vai buscar. Primeiro você avisa, né, você diz, ah, obrigada, e depois você larga tudo e vai buscar. E aí entram pontos importantes que a gente tem que pensar quando a gente fala de um webhook. No momento em que a gente envia as informações para o cliente, a gente tem que lembrar que a gente está lidando com um post. A gente está lidando com informações que vão para o cliente. Então, o primeiro ponto que é importante da gente lembrar, a gente precisa ter um token, a gente precisa ter uma chave gerada, a gente precisa ter algum tipo de comunicação segura entre o server e o cliente. Isso vai evitar qualquer tipo ali que a gente tenha um recebimento de algum dado que possa ser inesperado, que a gente não queira realmente receber, né? Um dado indesejável. Segundo ponto, o cliente sempre responde na hora. Então, no momento em que ele recebe a informação, ele não vai se preocupar em processar isso para depois responder para o server. Olha, agora processei aqui, tá bom, viu? Valeu. Não, ele recebe a informação, ele já confirma que essa informação foi recebida, e aí ele vai processar. Como ele vai fazer isso? Geralmente usando uma fila, às vezes gravando num banco e depois tendo uma cron que puxa o que está nesse banco, enfim. Aí vai da criatividade arquitetural da pessoa e do serviço em si. Mas, geralmente, guarda isso numa fila. Acredito que uma das melhores formas aí e mais usadas, né? Bom, então vamos lá. Eu separei aqui duas integrações. Eu havia comentado, então, né, sobre a maneira que a gente conseguiria fazer a integração aí de pull requests, por exemplo, criando ali um serviço, fazendo todo aquele trabalho. Mas e se, de repente, a gente pudesse fazer isso já usando um client ali mais pronto? E aí a gente conta com essa automatização em N serviços, entre eles o Discord, que é um dos mais usados hoje, talvez junto ali com o Slack. E aí a gente quer fazer essa integração. Como é que a gente caminha com essa integração do GitHub no Discord? E aí, como Live Code sempre pode dar problema, a gente conta com a tecnologia do vídeo. Então, vamos lá. Basicamente, então, esse é um Slack, um Discord de uma pessoa só. Eu resolvi fazer um servidor para conversar comigo mesma. E aí eu resolvi, então, colocar esses pull requests aí, ter essa ideia de fazer essa integração com um serviço que eu estava criando aí para o evento. Então, eu vou ali no GitHub, eu tenho ali o webhooks, eu adiciono um novo webhook. E aí, o que ele vai me pedir é um payload da URL, que geralmente eu vou lá no client que eu vou usar. Nesse caso, aí no Discord, na edição ali do canal que eu quero, eu tenho as integrações, webhook, crio um novo webhook, troco ali o nome, escolho qual que é o canal que ele vai interagir. No caso, aí ficou como GitHub Information, para o nome ser um pouquinho mais claro. Copio essa URL que ele vai me dar, que nada mais é do que lá a nossa payload URL.
adiciona a nossa payload URL. No caso do GitHub, tem a curiosidade de que a gente precisa colocar um /GitHub no final para integração. Coloca ali que a gente quer um application JSON, e aí seleciona o que a gente vai querer acompanhar. O que eu quero que o meu server entregue para esse canal, né? No caso, esse server aí, sendo o GitHub em si. Adiciono, parece que está tudo bonitinho ali, que deu certo. Volto para o canal. E tá, bacana. A gente está integrado ali. E aí, então, vamos tentar fazer um PR para ver se funcionou? A gente vai lá no nosso repositóriozinho, cria um PR ali de uma branch que já estava aberta ali, esperando um PR. E aí um disclaimer muito importante. Não seja a pessoa que vai fazer um comentário desse tipo e abrir um PR sem texto nenhum, tá? É só para fins didáticos, eu juro. Então, não faça como eu e deixe o seu PR sem nada. Deixa ele bonitinho, não custa. E aí, pronto, o PR está aberto. No fim, eu já tenho a minha integração ali, certinho, com o GitHub. Bom, e aí eu estou, então, integrada nesse ponto. Mas também, eu queria integrar no meu Discord, de várias pessoas, só eu, lá no canal do comercial, um sistema para que eles conseguissem saber alguns produtos que, às vezes, a gente não tem, por algum motivo, em estoque. Por quê? Porque esse comercial, quando a gente volta um produto no estoque, ele liga ali para o cliente e fala, olha, esse produto está no estoque de novo, você não quer vir aqui comprar? E aí eu resolvi, tá, e se eles tivessem essa interação no Discord que eles usam ali no dia a dia? Nesse caso, eu não tenho um serviço como o GitHub que eu vou pegar ali, né? Não vou botar os produtos no GitHub, eu vou ter um sistema meu, eu vou ter um serviço onde eu tenho os meus produtos cadastrados e toda vez que a quantidade voltar acima de 0, eu vou receber ali, então, uma mensagem falando, olha, esse produto voltou para estoque. E aí, volta a Marcela lá com a ideia e bora lá saber se um produto está de volta ali no estoque, né? Então, a gente vai lá, mais uma vez, configura as integrações. Mais uma vez, a gente vai colocar um webhook. Dessa vez, começando a criar pelo webhook, para a gente já começar a colocar, conseguir pegar ali um endereço do payload, né? A URL do nosso webhook, para onde a gente vai mandar as informações. E aí eu vou lá para o meu código, eu vou incluir ali na minha env essa chave, e aí eu fiz, então, esse código que diz, olha, quando a gente tiver um produto a mais, né, manda lá. Esse primeiro produto, então, ele está ali com quantidade de estoque 0, e o que eu vou fazer é integrar 5 produtinhos nele ali, para trazer ele de volta para o estoque. Beleza, ele me fala ali que ele concluiu com sucesso, que eu tenho esses produtos no estoque agora. E aí, quando eu volto, ele já avisou ali no canal, ó, o produto, no caso o nome do produto, retornou para o estoque. E assim o pessoal consegue ficar um pouquinho mais em dia com quais os produtos foram retornados. Boa. Bom, o que mais que eu posso dizer de webhook? Além de, o webhook é incrível e ele facilita muito no seu dia a dia, ele melhora muito a rotina dos seus serviços, muito a execução, a performance de alguns serviços, alguns sistemas que você pode ter. Então,
repense o uso do webhook, ele pode ajudar bastante. E aí, antes da gente terminar essa conversa e todo mundo correr para o happy hour, porque eu sei que está todo mundo louco para isso, eu só queria aproveitar também o momento pós-conversa webhook para não deixar de agradecer que em dezembro de 2015 alguém surgiu com a ideia lá de, poxa, a gente poderia voltar a fazer uns pubs de conversa PHP lá em Campinas. E aí eu falei, vamos embora. E essa foi a nossa fotinho lá de 2015. Depois teve umas outras. E aí, como o Poki bem citou, a gente conseguiu levar para Campinas um evento legal, onde eu brinquei com eles e falei assim, olha, se esse evento acontecer de fato, eu vou palestrar. E assim, todo mundo que me conhece sabe que eu sou extremamente tímida. E eu falei, como é que eu vou fazer isso se o evento sair? Ao mesmo tempo que eu queria que o evento saísse, eu queria que ele não saísse porque eu morria de vergonha. Mas falei, desafio, né? Vamos lá. Se o evento sair, eu vou palestrar. E o evento saiu. E foi assim que eu comecei com as palestras. E é assim que eu me incentivo todo dia. Que para vocês que hoje estão sentados do lado daí, sei que eu posso falar assim, porque a gente não tem uma divisão do lado de cá, do lado daí. Mas para quem às vezes fica pensando, será que eu deveria trazer um conteúdo? Será que eu deveria ir lá falar um pouquinho? Foi nesse dia que eu aprendi que todo mundo tem um pouquinho para ensinar. E todo mundo tem um pouquinho para aprender. Então, assim, se vocês têm alguma dúvida quanto a isso, não pensem duas vezes. É a melhor coisa que vocês vão fazer. Eu conheci pessoas maravilhosas e devo muito a essas duas comunidades, assim, que são uma família para mim, de verdade. E aí, a gente tem 5 minutinhos para fechar, nesse clima aqui, antes de ir para um happy hour. Quando eu fiz essa minha primeira conversa, eu estava muito nervosa, mas muito mesmo. Eu tremia, para vocês terem ideia, eu fui para trás do palco, assim, eu corria de um lado para o outro, porque eu falava, eu preciso tirar essa tensão. E aí eu descobri uma forma de tirar essa tensão. E do jeito que eu comecei minha primeira palestra, eu queria terminar essa de hoje. Quem quiser levantar, levanta. Quem quiser, sentado mesmo, pode ser. Mas quando eu chegar no 3, eu quero ouvir todo mundo gritando PHP. Pode ser? Então, bora lá. 1, 2, 2,5. 1, 2 e... Valeu, pessoal. Vamos, cara, é muito interessante, até pedir pro Gabriel, pro Bob subir aqui com a gente. Pessoal, fiquem aqui. Fiquem aí, não liberou comida ainda, então fiquem sentados aí, por favor, tá? Cara, era muito isso, né, Gabriel? A gente falou, vamos fazer um negócio, vamos ver o que dá. E o PHP Campinas surgiu de um grupo de Facebook totalmente aleatório, em um evento que tinha 3 pessoas, que aí depois a gente conseguiu fazer um negócio diferente, né? E daí o Gabriel falava muito, Marcela vai palestrar. E o Marcel falava muito, Marcela vai palestrar. E eu falava muito, Marcela vai palestrar. E é isso, hoje ela foi keynote desse evento aqui. Nasceu pro palco. É verdade. Pro palco. É isso. É muito isso, é muito isso. Antes de você sair, Marcela, hoje é aniversário de uma pessoa muito especial. Hoje é aniversário de uma pessoa muito especial. Ratinho! Tô sabendo. Gente. Isso. Então, antes das perguntas, até, pessoal, tem pergunta ainda, mas vamos aproveitar que a Marcela está nessa animação. Então, vamos cantar parabéns. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Ei!
Danilo Tirim. Danilo. Vai, parabéns, uma pessoa aí sensacional da comunidade, a gente tem que comemorar. Mais quem tá fazendo aniversário hoje? Aê, então! Aê! Caraca, hein? Aniversário, Olha aí, evento sim, então, sensacional. parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Vitor, vamos aí! Ué. Outra pessoa sensacional, uma pessoa... Com certeza. Essa, o PHP Rio tem gente boa, né? Vixe, Maria. Esse aí é sensacional. Marcela, então as perguntas, gente. Pergunta pra Marcela, manda aí. Ali, ó, hoje tem vários Ali aqui. tem várias, hein? Vamos se espalhar, Aí bota aqui o QR Code. Bota o por favor, QR quem quiser Code, de bota o botar QR aqui. Code. Cadê? Pergunta. Som. Aqui, ó. Ali, ó. Aí. Tudo bom? Primeiramente, parabéns pela palestra, muito bom. Eu tenho uma dúvida, nem sempre a gente tem controle do servidor do cliente, se ele vai processar o webhook numa fila, como é que ele vai fazer. E como evitar um ataque de DDoS nele? Se ele se inscreve num webhook que vai ter muita atualização, ou algum produto, algum processo que vai mandar bastante, né? Como é que evitar que esse fluxo de webhook chegando lá não afete o sistema dele, ou alguma coisa assim? Olha, geralmente, quando você tem um webhook chegando num cliente, uma das maneiras que ele acaba encarando já que ele ele guarda esses dados, aliás, né, eu tô talvez avançando, estou falando dos dados e não de quando ele bate. Quando ele bate em si, em alguns pontos você pode, no cliente, ter esse IP, por exemplo, como um IP seguro. Então, além de você ter um token que garante, de alguma forma, a entrada, para não ter um ataque DDoS ou algo do tipo, você ter esses IPs ali como IP seguros para garantir esse lado. Geralmente, você consegue fazer esse acordo na maioria dos clientes que você vai usar. Mais pergunta, tem mais duas aqui. Quem mais? Olá, boa noite. Minha pergunta é o seguinte, quando você fez do seu lado, local, né? Eu queria saber, quando a mensagem que você fez do webhook, se é possível o cliente, sei lá, mandar algumas opções para mudar a mensagem ou é só pelo servidor mesmo, a mensagem do webhook? Você diz o cliente, quando o cliente ele mandar de volta para o webhook ter algo mais personalizado desse cliente. Porque ali você Eu mandei mandou... mais né? Eu não lembro qual era, mas era um produto, né? Uhum. E aí tem outros casos de uso que talvez o cliente precisa passar alguns parâmetros, assim. Isso é possível ou não, no webhook? Você diz ele passar esses parâmetros e mudar a mensagem. E o webhook muda, é dinâmico, né? Dependendo do que o cliente mandou. Geralmente o cliente ele faz esse trabalho de se inscrever e aí o webhook ele tem fechado ali o que ele vai mandar no contrato para o cliente. Fechado. Geralmente ele não tem essas mudanças. Tanto que, geralmente, por que você fala muito dessa questão do cliente já devolver essa resposta para o webhook? Porque, geralmente, essa conexão já acaba depois. O webhook fala, ó, tá aqui, acabou. Né? Se eles ficam fazendo essa troca, o que você faz, às vezes, é ter alguma API interagindo ali também. Entendi. Aí, talvez, até você aumenta um pouco a complexidade do que você tem, mas gera um pouco essa interação. Show demais. Tem aqui do Online, uma do Online aqui. Christian Crone, obrigado aí. Pessoal do Online, Internauticas, todo mundo está... Nesse caso do status de uma entrega, quando eu acesso a página para ver o status, então eu vejo só a última atualização enviada pelo webhook? Geralmente, sim. Quando você acessa para ver o status, e muitas vezes é o webhook que mandou essa última informação. Aí, como o cliente tratou essa informação ali para realmente exibir, é uma questão do cliente. Geralmente, eles têm esses contratos bem separados, né? O webhook é webhook, o cliente é cliente. Pode ser que ele trate botando tudo num banco e aí ele exiba o que está no banco, enfim. Show demais. Achou de uma pergunta aqui? Tem duas? Peraí. Aqui, daí vai aqui, beleza? Rapidão. Foi? Vai, pode fazer. Boa noite, Marcela. Obrigado pela palestra.
Digamos que eu tenha um cliente que recebe a informação de 5 sensores. Aí eu tenho que, toda hora quando muda o status de um dos sensores, eu tenho que avisar o cliente que mudou. Eu teria 5 webhooks para cada sensor ou um webhook que vigia todos os sensores? Tá. Vou dar a resposta clássica de desenvolvedor, tá? Depende. Boa, boa, boa. Depende. Claro que assim, a gente precisa entender como é que vai estar a sua arquitetura e o quanto, se você tiver uma entrada no seu cliente só, você tiver subscrito, né, registrado uma entrada só para isso, o quanto você pode sobrecarregar. Então, dependendo, e depende também da maneira... Tenho 5 sensores, esses sensores eles são tratados de maneiras diferentes, de repente faz sentido eu ter lógicas separadas. Vai muito do que você está desenvolvendo. Então, assim, depende realmente. Show demais. Não tinha uma pergunta ali do Rafael? Pô, primeiramente, parabéns aí pela palestra, Marcela. Vem, Gabriel. Pô, acompanho seus vídeos já há muito tempo, foi de grande valia aí para mim. E aí minha dúvida quanto à palestra é, quando não se utilizar o webhook, né, por exemplo, geralmente quando a gente lidar com alta carga de dados ali, de informações rolando, a gente pode ocorrer, por exemplo, do servidor mandar um webhook ali para o cliente e o cliente ele não está de pé ali ou não receber essa informação. E aí como que a gente lida com esse tipo de situações falando de webhook? Tá. No caso do seu cliente ter algum problema, dependendo do cliente externo, tem serviço que a gente sabe que você literalmente perde a informação do webhook, e aí talvez você tenha uma API para conseguir recuperar essa informação depois. Mas você pode ter essa verificação, por exemplo, enviei, o webhook enviou. Ali, claro que eu botei o caminho feliz. A resposta é obrigado, ok, tá tudo certinho ali. Caso ele não tenha esse ok, a gente pode voltar, por exemplo, e guardar essa informação numa fila para enviar de novo depois. Aí vai também de novo do modelo de arquitetura que você tem. Mas utilizar uma fila para isso, por exemplo, poderia ser interessante. Massa, show demais. Show demais, pessoal. Salve de palmas pra Marcela aí. Não vai embora não, Marcela, fica com a gente aqui, a gente vai agora... Vai ter agora o quê, ô Gabriel? Ai, Pux, e agora, hein? É hora dos prêmios, cara. Prêmios! Caraca! Prêmios! Coisa boa! Quem ganha? Prêmios! Estimação sorteio. Não tem sorteio. Não tem sorteio. É o quê? É interação. Cara, interação. estamos chique, hein? Aqui é interação. Eu e o Pô começamos dando de sorteio uma maçã. Agora tem até ranking o negócio. É ranking, o negócio é ranking. Ranking. Ranqueado. Então vamos lá. Terceiro lugar. Vamos ver. Olha só, mas quem vai vir aqui ao palco, ganhar uma sua caulinha que vale mais que dinheiro, Rafaela Ferraz. Cadê Rafaela Ferraz? Tá aí? Tá aí? Interagiu e foi embora? Interagiu e foi embora? Puta merda. Rafaela, você tem... Alguém representa a Rafaela aí? Algum amigo? Você conhece a Rafaela? Não? Você só quer representar, né, Monique? Entendi. Agora fica a pergunta, Pô, que a gente guarda ou a gente sorteia? Eita, não. Vamos ver a segunda pessoa, tá? A segunda. Tá bom. Ivens da Silva. Cadê? Ivens da Silva. A galera entra no bagulho e não fica Meu aqui. Deus do Como céu. assim? Interagiram tanto que foi embora que interagiram. Vamos voltar a dar a maçã. Tá bom. Tá bom. Vai, vamos ver. A primeira pessoa tá aí. Então, ó, fica combinado, Pô, aqui. Um pra mim e pra você. E se sobrar é da Marcela. Se sobrar é da Marcela. Tá bom? Não, a gente divide o nosso com o da Marcela também. Se sobrar da Marcela aí, é fogo, né? Vamos lá. Em primeiro lugar, com 52.050 pontos. Josué Nogueira. Gente, caraca. É o primeiro evento. É o primeiro... Ah, não. Antigamente, podia fazer... Amanhã a gente taca, gente, pra fazer melhor que... Caraca. Vamos perguntar do quarto, do quinto, vamos descendo? Vamos. Vamos. Porque tem o pessoal que é quarto aí, tá aí, pessoa do quarto.
Pessoal do banheiro, pessoal de outro lugar, não tem ninguém? Não tem. Amanhã a gente pensa no negócio melhor. Piadas, não, Luiz. vimos que não deu certo, mas tá bom. Mas, gente, aqui, então agradecer novamente a Marcela. Obrigado de coração, Marcela. Aí você também, quem não? Essas pessoas. Salva de palmas para a Marcela novamente.